Após o anúncio solene das festas móveis desse ano 2026, vamos então meditar a palavra de Deus. Reverendíssimo Padre Badacer, pároco nomeado para esta paróquia do Seu Deus Menino, reverendo diácono Sandoval, doutora Mona Lisa, senhora prefeita, já construímos um laço de amizade muito afetuoso, obrigado pela sua presença. Eu não consigo contemplar aqui os vereadores, mas se tiver algum vereador, Clícia está sempre na missa, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar também a todos vocês, aqueles irmãos e irmãs que estão acompanhando pela Rádio Cacau FM e Bicari Web Rádio Subaiana, você que reza de casa, pelas redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs, coordenadores de pastorais, movimentos, nossos funcionários aqui que durante esses 8 anos trabalharam conosco dia após dia, fiéis, irmãos e irmãs comprometidos com o reino de Deus. Hoje nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, a festa da manifestação da divindade de Deus ao mundo através da singeleza de uma criança que estava na manjedoura. Convido-os a olhar na direção dos reis magos. Os reis magos fizeram 3 movimentos. O primeiro movimento dos reis magos era o movimento da espera. Todos os dias eles esperavam por um sinal e não perdiam essa esperança, mas acreditavam nas profecias e esperavam por esse sinal. E um dia apareceu o sinal tão esperado pelos reis magos. Então, aqueles que viviam da espera começou a caminhar, colocou-se à procura, sai da espera, começa a caminhar, procurando por aquele que estava sendo indicado o sinal. E chegando em Jerusalém, procura saber onde estava a criança. E Herodes, quando ficou sabendo que havia nascido um rei, e que ele estava vindo para governar com justiça e santidade, ficou perturbado e procurou saber onde deveria nascer aquela criança. Os reis magos, alicerçados nas profecias, eles então indicam a cidade de Belém. Por isso então o Herodes diz: ide procurá-lo, se encontrar, volte aqui para que eu possa também ir vê-lo e adorá-lo. E assim os reis magos seguem a sua procura, seguem o seu caminho e se alegram de novo quando olha para o céu e lá estava o sinal que sempre ia à sua frente. E eles chegaram então em um lugar onde tinha uma família, José, Maria e uma criança. Os reis magos fizeram mais um movimento, se ajoelharam e adoraram. E após a adoração, eles ofereceram presentes. E quais foram os presentes que os reis magos ofereceram àquela criança? O ouro, que simboliza a realeza. Ele é rei, mas ele não é um rei constituído aqui na terra, mas ele é um rei que vem do céu. Deus que ele constituiu como rei sobre todos os povos, sobre todas as nações. Lhes apresentam também o incenso. O incenso é a divindade, simboliza a divindade. Por isso os reis magos estavam de joelhos adorando o divino que estava ali, a divindade.
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a presença de Deus naquela criança. Por isso oferece o incenso como esse sinal que ali verdadeiramente está Deus mesmo, a divindade está ali. E também lhe apresentam a mirra, já apontando como seria a glorificação do Senhor e a salvação da humanidade. A mirra é um óleo que Jesus seria envolvido após a sua crucifixão. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós falamos de Epifania, ou falamos que essa festa é a manifestação de Deus para a humanidade, estamos dizendo que os reis magos foram os primeiros a contemplar com os seus olhos e a adorar a divindade na pessoa da criança, dessa criancinha que nasceu na manjedoura. E após fazer a adoração, oferecer os presentes, eles são orientados pelos anjos a tomar um caminho diferente. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, deve acontecer com todos nós. Todos nós também devemos permitir que um sinal nos leve até Jesus. O sinal que nos conduz até Jesus é a nossa fé. Movidos pela fé, os padrinhos e os pais trazem as suas crianças para serem batizadas. Então esse é o primeiro sinal que nos conduz até Jesus, a nossa fé. Por isso não podemos perder a nossa fé, e não podemos permitir que nada e ninguém nesse mundo nos tirem desse caminho da fé. Então, para os reis magos, foi uma estrela que iluminava o céu. Para nós, é a nossa fé. A estrela conduzia os magos até Jesus. A nossa fé nos conduz até Jesus. Então, essa é a luz. Por isso, na celebração do batismo, no rito do batismo, nós entregamos aos padrinhos uma vela acesa, onde os padrinhos colocam na mão da criança e diz: receba a luz de Cristo, que aquela velinha acesa simboliza justamente a nossa fé. E a partir dali, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja nos orienta, enquanto pais ou enquanto padrinhos, a conduzir aquelas crianças no caminho da fé, porque quem levou-as até Jesus foi a fé. Mas por serem ainda criança e não discernirem a grandeza desse grande mistério de Deus, elas podem se perder no mundo. Por isso os pais, os padrinhos precisam cuidar, cultivar a fé dos seus filhos e dos seus afilhados. Mas, amados irmãos e irmãs, após o encontro com Jesus, movidos pela nossa fé, nós somos convidados a tomar um novo caminho, a tomar uma nova direção. Não podemos voltar atrás, não podemos seguir para a vida que a gente já vinha vivendo, é preciso seguir à frente, mas agora nós seguimos à frente, iluminados pela luz do Cristo Jesus que resplandece em nossa vida. Por isso, durante esse tempo do Natal, sobretudo lá no dia 24, quando celebramos a vigília, no dia 25, durante toda a oitava do Natal, sempre nós escutamos nos textos bíblicos que a luz dissipou as trevas da humanidade. E a luz de Cristo dissipou essas trevas. Por isso, então, nós não andamos mais na escuridão. Nós não estamos mais na escuridão, porque a luz de Cristo habita em nós. E movidos, iluminados por esta luz, é que nós seguimos. E seguimos a passos firmes, porque o Senhor caminha conosco. Mas para onde iremos? Para onde o Senhor nos conduz? O Senhor nos conduz para a presença do Pai. O Senhor veio nos buscar para nos conduzir
verdadeiramente à casa do Pai. Uma vez que nós perdemos esta graça, agora, através de Jesus, será restabelecida de novo esta graça, e todos nós que andávamos perdidos na escuridão e nas trevas, voltamos agora às claras. Caminhamos e seguimos a passos firmes, sabendo para onde nós iremos. Nós vamos para a casa do Senhor. Nós vamos para o encontro pessoal e definitivo com o Pai. Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, o Papa Francisco instituiu, proclamou para toda a igreja o ano jubilar, o ano santo, e esta inspiração divina apresentou-nos a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 25, onde São Paulo nos diz: a esperança não decepciona, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. E por isso, então, é com esta fé, com esta certeza, que nós devemos caminhar todos os dias. A esperança não decepciona, porque o Espírito Santo está conosco, mesmo diante desse cenário que nós estamos vivendo no mundo. Um cenário muito triste, um sinal de muitas violências, de muitas mortes. Nós não podemos perder a esperança e nós não podemos perder a fé, porque, amados irmãos e irmãs, me permitam lembrar uma outra passagem bíblica, quando Jesus, usando de parábolas, dizia aos seus discípulos e uma grande multidão: é preciso construir a sua casa sobre uma rocha firme, e essa rocha firme é Jesus. Então, mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante das ameaças que o mundo está vivendo, nós precisamos permanecer firmes na fé, porque nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. E a nossa confiança está sendo depositada no Senhor Jesus. E é nele, caríssimos irmãos e irmãs, que nós precisamos a cada dia depositar a nossa fé e a nossa confiança. Por isso, durante todo esse ano 2026, foi proclamado para nós as principais festas litúrgicas que precisamos participar. E a cada dia nós somos preparados para celebrar uma dessas festas. Por isso, o nosso vocacionado proclamou tão bonito, em um tom gregoriano, nos levando a entender o que significa um ano litúrgico. É viver a fé no seu dia a dia e celebrar com júbilo as grandes solenidades. Por isso, que vocês possam perseverar na fé, que vocês possam celebrar cada dia a fé, mas, sobretudo nos dias, nas festas solenes, que possam dar aquele brilho merecido, pois é ali que nós renovamos e reafirmamos a nossa fé e retomamos sempre mais o nosso desejo de santidade. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, lembremos-nos do chamado de Deus em nossa vida. O Senhor nos chama e nos chama para que possamos ser felizes. Esse é o chamado do Senhor. Assim como os reis magos saíram procurando a criança, todos nós, todos os dias procuramos a felicidade. Mas onde se encontra a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade se encontra em Deus. A verdadeira felicidade se encontra nas coisas de Deus. Porque todas essas coisas vão passar. Tudo isso vai passar. O que vai permanecer é a presença de Deus em nossa vida e a nossa fidelidade a Ele. Por isso, não percam de vista e não se percam neste mundo, porque existem muitos atrativos. Sejam sempre vigilantes na fé e atentos ao que Deus nos chama, através do seu Filho Jesus, a vivermos uma
perfeita comunhão com o Pai, por meio de uma vida autêntica na oração, por meio da vida sacramental da igreja e pela experiência verdadeira de comunhão e de fraternidade. Pois a vinda do Senhor Jesus destruiu os muros e construiu pontes. São Paulo, hoje, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer algo tão belo, tão profundo, e que marca verdadeiramente os nossos corações. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Jesus vem para unir as nações, Jesus vem para unir as famílias, Jesus vem para nos unir a todos. Por isso, neste ano 2026, que nós possamos nos esforçar verdadeiramente para viver a nossa fé enquanto cristãos comprometidos com esse ensinamento de Jesus, dizer não a todo tipo de divisão e nos esforçarmos todos os dias para caminharmos juntos e caminharmos unidos. Temos as nossas divergências, mas uma única fé nos une, um único Senhor nos une, e por isso então nós precisamos superar as divergências e fazer um caminho juntos, esse caminho que nos torna verdadeiramente o povo de Deus, a comunidade do Senhor, aqueles que buscam verdadeiramente um dia entrar no céu. Então, o que eu desejo a vocês é justamente essa caminhada desse ano 2026, uma caminhada pautada na fé, na justiça e na santidade, e uma busca constante de caminhar sempre mais juntos e unidos na construção do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em